A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Quero vos trazer nesta madrugada uma mensagem de Deus ao vosso coração, que nos fala de uma das histórias mais verdadeiras e intrigantes histórias da antiguidade, sobre a vida de um jovem chamado José. Começa, meus irmãos, lá no capítulo 35 de Gênesis e vai terminar lá no capítulo 49 e 50, toda a história desse homem de Deus. Uma história, meus irmãos, de superação, uma história, meus irmãos, de empatia, perdão, misericórdia, confiança em Deus e dedicação ao Supremo, aquele, meus irmãos, que é dono de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que esse jovem foi tirado, meus irmãos, forçadamente do meio ou do seio da sua família, pelos seus próprios irmãos, e vendido como escravo. E foi direcionado esse jovem, meus irmãos, para um país ao qual ele não conhecia, para um lugar aonde ele nunca tinha posto seus pés. No ponto de vista humano, meus irmãos, nunca mais ele voltaria para a sua família. Na perspectiva humana, meus irmãos, nunca mais ele voltaria ao seu pai. Nunca mais ele veria a sua família. Porque escravo, meus irmãos, não tem dono. Porque escravo não tem vez. Mas quando, meus irmãos, a nossa vida ela está dirigida e orientada pela vontade de Deus, aí a coisa é diferente. Porque Deus tinha propósito definido com esse jovem chamado José. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que ele falou com esse jovem por meio de sonhos. Algumas verdades que vêm se cumprir, meus irmãos, depois de quase 20 anos. Por isso, meus irmãos, tem coisas que Deus fala conosco, que às vezes é um negócio imediato, mas às vezes leva um tempo para o nosso preparamento, para o nosso aprimoramento espiritual, para que a nossa confiança se vitalize mais no Senhor, Criador dos céus e da terra. Vejamos agora, meus irmãos, esse moço num país distante, triste, por 13 anos, meus irmãos, como escravo. Mas chegou o momento, meus irmãos, do Senhor estender a sua mão e mostrar a sua misericórdia para com esse jovem, movimentando, meus irmãos, toda uma nação. E mostrando para aquele jovem os fins dos tempos, o que viria, o que iria acontecer. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que esse moço foi chamado pelo homem forte do Egito, o faraó, para que ele pudesse dizer alguma coisa sobre o futuro do povo, através de um sonho que aquele rei teve, ou que aquele faraó teve. A palavra de Deus diz: se o sonho que o faraó me contar for de Deus, ele me dará a revelação. E realmente, meus irmãos, quando foi contado para José, Deus pôs em seu coração logo o que iria acontecer, e se tornou, meus irmãos, um dos homens mais fortes do Egito, diz a palavra do Senhor, que ele se tornou o segundo homem do Egito. O próprio faraó reconheceu isso, dizendo: só eu serei mais poderoso que você, mas você será o segundo mais poderoso do Egito, e os homens clamarão o teu nome e se dobrarão diante de ti. Está na tua mão para que seja feita segundo a tua vontade o que deve ser feito. Esse homem trabalhou, meus irmãos, afincamente na área de irrigação hidráulica e cultura
economia daquele país. Esse homem trabalhou, meus irmãos, Deus deu entendimento, compreensão para ele, ainda sendo um jovem ainda, meus irmãos. E ele se tornou uma das pessoas mais poderosas daquela terra, mais respeitada de todos os tempos. E a história está aí escrita sobre esse jovem chamado José. Quando, meus irmãos, nós impomos uma vida em obediência a Deus, meus irmãos, e vivemos uma vida de acordo com a sua vontade, o nome do Senhor é glorificado e a obra de Deus é feita através de nós. Agora, meus irmãos, começa no capítulo 35 até os 50 de Gênesis, meus irmãos. Começa do início ao fim da história desse homem, que nós traz, meus irmãos, e nos dá um brado dizendo: Deus está conosco, Ele continua conosco. Sejamos misericordiosos, tenhamos empatia com os outros, amamos aos outros, sejamos curados da nossa ira, do nosso egoísmo e vivemos uma vida plena em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Só assim nós tornamos as pessoas mais eficazes dessa terra, meus irmãos, para fazer o melhor para Deus, para fazer o melhor para o Senhor. Você que está aí nessa madrugada, talvez em pensamentos de derrota, e se sente um derrotado, mas eu te digo, olha, tire exemplo na vida desse homem e te levanta em nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, faça a vontade do Senhor e que Ele será contigo, cumprirá em tua vida toda a sua vontade. A palavra de Deus, meus irmãos, é extraordinária. E o versículo chave, meus irmãos, de toda essa história do Gênesis, do 35 até os 50, meus irmãos, é: e o Senhor era com José. E o Senhor estava com José. E tudo que José punha a mão do Senhor também estava ali. Oh glória! Oh glória! Louvado é o nome do Senhor! Ele está contigo, minha irmã! Ele está contigo, meu irmão! Ele não nos abandonou, não! Mas seja uma pessoa misericordiosa. Tenha, meus irmãos, as características de Cristo em tua vida. E viva uma vida, meus irmãos, vitoriosa em Cristo. Porque é isso que Ele quer, é isso que Ele quer que nós tenhamos. Uma vida vitoriosa em Cristo. Tenha empatia, meus irmãos, com as pessoas. Ame as pessoas. Perdoe as pessoas. Seja misericordioso, como Deus é misericordioso para contigo. Faça a obra de Deus, meus irmãos, com carinho, com empenho. Faça a obra de Deus com dedicação. Trabalhe, meus irmãos, porque outros esperam de ti isso. Outros esperam talvez de ti, meus irmãos, uma solução. Porque você dará, meus irmãos, um rumo à sua vida através da tua mensagem, através da tua palavra, através do teu exemplo, através do teu empenho. O Senhor é conosco. O Senhor está conosco. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor era com José. Assim Ele será com você. Meus irmãos, confiamos no Senhor. Nós dedicamos a Ele. Sejamos perdoadores. Sejamos, meus irmãos, perdoadores. Sejamos, meus irmãos, misericordiosos. Oh, glória! Amamos os nossos irmãos e as nossas irmãs. Porque Cristo, meus irmãos, Ele quer que nós façamos o nosso melhor através da unção e da graça do Seu Espírito Santo. Que a bênção do Senhor seja com você, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, meu irmão. E eu te digo, que o Senhor seja com você, assim como Ele foi com José. Que Ele ande com você em toda a tua caminhada. Você não vai decepcionar ninguém. Todos vão se exemplificar na sua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.